bem, pessoal? Oi, Rafa. Oi, Fê, não sei os nomes aqui. Oi, Mi, Andresa, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Me dá um feedback aí do som, se vocês estão ouvindo a gente, se o som tá bom. Oi, boa noite, Rafa. Pessoal, só me dá um retorno aí, se tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Que esse dia eu tava sem som aqui falando. Então só avisa como é que tá o som. Tudo bem com vocês? Todos me ouvem bem? O som tá legal? Ok, muito bem. Então vamos aguardar só mais uns minutinhos. A Sandra já deve estar chegando aí para falar com a gente. Enquanto isso a gente vai se ajustando aqui. Então hoje o tema da nossa live é um tema bem delicado, né? Mas muito importante de ser falado, né? Que é yoga e câncer, né? Como que a prática de yoga pode nos ajudar, pode ajudar as pessoas, né? Que tiveram um diagnóstico de câncer, que estão passando por tratamento, que às vezes pode ajudar também os familiares que estão envolvidos, né? Que estão ajudando as pessoas que quando você tem um diagnóstico, vamos falar assim, né? Desse a família inteira se envolve, né? Não é só a pessoa, mas todo mundo que vive junto, né? Geralmente os filhos, o pai, a mãe, o irmão, as pessoas próximas, né? Todo mundo ajuda, todo mundo fica muito conectado nesse momento. Então, a Sandra já deve estar chegando por aí. Ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência dela, né? Como que ela passou, ela teve um câncer de mama. E ela vai contar pra gente como que foi essa experiência. Toda essa temática surgiu pra gente também, porque hoje a gente não vai falar disso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Sandra, né? A Sandra vai contar a história dela. Mas o ano passado eu tive um câncer de tireoide, fiz uma cirurgia, fiz o tratamento radioativo, tem um ano, em julho fez um ano que eu fiz o tratamento. Então, a partir daí, a gente começou a despertar por esse tema e por essas pessoas que estão nesse processo, né, do tratamento. Então, a Sandra já está por aí. Sandra, é só pedir aí para compartilhar a live, a gente já aceita e já começamos. Pessoal, vão falando, tá? Colocando aqui perguntas, acenando, apertando coraçõezinhos, tá? Como for, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, é só colocar aqui no chat, a gente vai tentando, nos comentários, né? A gente vai, à medida do possível, respondendo. Olá! Olá, namastê! Oh, namastê! Tudo bem? Tudo? Ah, Tá muito clara a minha imagem? não, pra mim aqui tá bom. O pessoal, É? se quiser comentar e falar alguma coisa, a gente muda um pouquinho. Tudo bem, Sandra? Que alegria, que prazer falar com você aqui hoje, né? Gratidão pelo convite. Ah, a gente que agradece, né, por você estar aqui. A gente não se conhece pessoalmente. Bom, eu vou deixar a Sandra se apresentar, mas assim, só contando um pouquinho, né? Eu não conheço a Sandra pessoalmente. Eu conheço, na verdade, a filha dela, a Sibiane, né, que fez a formação Shivananda lá em Garopaba. Fez junto até com a Lakshmi, que é nossa amiga, né? Foi nossa professora aqui em Franca. E também conheço uma da Van, né, o Jean, que também é professor hoje nessa escola, né? Também foi seu aluno, enfim, hoje acho que, né, trabalham juntos. E ele que me falou, né? Eu pedi uma ajuda para ele para fazer um post, uma coisa assim sobre essa temática do câncer, e ele falou: "Ah, a minha professora tem escreveu um artigo sobre isso, vou te mandar para você ler". E aí eu comecei a ler e assim super me identifiquei, achei muito lindo, né, a história, toda essa correlação que você fez com o yoga, o tema ficou lindo, né, o texto que você colocou, o título, né, que você escolheu ficou muito bonito, né, que é o que nós colocamos, né, yoga, um caminho para a cura.
E aí fez essa ponte, né, da gente tentar conversar, casou com as lives, para a gente tentar falar um pouquinho e trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Porque eu acho que, assim, o nosso intuito aqui é esse, acho que da Sandra também, é assim, trazer um alívio para as pessoas que estão passando pelo tratamento, né? Que estão passando por esse processo que é difícil, né? Que o corpo às vezes fica debilitado. O yoga consegue ajudar a gente a passar por isso de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais leve. Então a nossa ideia é essa, né? Trazer essas informações. A Sandra, então, é do Sul, hoje você mora em Jaraguá do Sul, né, Sandra? Em Santa Catarina. Tem uma escola lá que chama Sandra Ananda, né? Um nome super lindo também. É, E teve, né? A Sandra passou por um processo de câncer de mama há um tempo atrás, ela vai contar pra gente. E superou, né, tudo isso com a ajuda da prática de yoga. Então vamos lá, Sandra, conta pra gente um pouquinho sobre você e como que você começou a praticar yoga. Como é que o yoga chegou até você? Tá bom. Então, namastê a todos. O meu nome é Sandra. O meu nome espiritual é Sananda. 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 Tá? Então, comecei yoga, não sei te dizer, eu acho que deve fazer o quê? Eu conheci o yoga há uns 30 anos, eu acho. Né? E então comecei a praticar, comecei por várias linhas, né? Mas o que mais me identificou mesmo foi o Hatha Yoga, né? Mas eu tenho outras formações também. Então, quando eu comecei a praticar, né? Fiz outras formações antes daquele TCC, né? Eu já tinha começado, já dava aula, inclusive. Né? E aí, de repente, eu fui diagnosticada com câncer. Isso me gerou uma instabilidade muito grande, porque como eu, uma professora de yoga, né, que tive câncer de mama. Né? Quanto tempo faz isso, Sandra? Quantos anos faz esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico foi em 2007. 2007. Tá? Então, a minha cirurgia foi em junho de 2007. Então, agora acabou de fazer 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, como que eu fiquei sabendo, né? Porque eu sempre ouvi dizer que câncer não dói, que as pessoas não... Né? Mas eu descobri na minha prática de yoga. Olha! Tá? Então, eu sentia muita dor no meu braço. E eu comecei a perder as forças, eu não conseguia mais fazer invertidas, sabe? Até a postura, né? De apoio, né? Eu tinha dificuldade, me doía bastante. E aí eu comentei com a minha prof, né? Que é a Doroteia, que eu tenho o maior carinho por ela, né? Então, ela disse, mas Sandra, não é normal, porque com a prática de yoga, tu tinha que estar pegando mais força, né? Tu vai ter que ver o que é essa dor. Isso você já era professora? Você já tinha feito a formação? Não. Já dava aula. Tá. Tá? E aí, então, eu tinha acabado de fazer uma mamografia e não tinha aparecido nada na mamografia, né? Então, na verdade, porque houve um erro na mamografia, tá? Olha. Então, eu só fiquei sabendo mesmo pela dor. Daí eu fui fazer um exame, uma ecografia, e aí apareceu, né? Então, foi graças a essa instrutora de yoga que me sabe, ficou me questionando. Não, tu tem que ver isso, tá? Então, aí, em seguida, já fiz a cirurgia, né? Então, só para as pessoas, assim, para servir até como um alerta, né? O que você não apareceu no seu primeiro exame, aí você começou a sentir uma perda de força e dor no braço. Foi isso que você sentiu, tá? Do lado da mama que estava comprometida, é isso?
Exatamente, foi do lado da mãe, tá? Então, aí, né, em seguida já fui no médico, em seguida já fiz a cirurgia, tá? E na cirurgia o médico falou que eu ia perder o movimento do braço, porque já tinha bastante, tinha vários, né? Como é que eu vou te dizer? Linfono. Linfonodos comprometidos, né? Eles falam. Isso. Já estava no braço, já estava pegou a musculatura, né? Então foi feito todo um trabalho. E novamente fui até a minha professora, né? E disse, olha, poxa, eu vou perder o movimento do braço, né? Aí ela me disse o seguinte: o que tu és uma estatística, faz parte da estatística. Normalmente, essa cirurgia pode causar isso, né? Mas isso não quer dizer, vai depender de ti. Então, assim como eu criei a doença, que é difícil a gente aceitar isso, né? Sim. Então, eu tenho condições de me curar, tá? Por que eu criei a doença? Porque eu não soube administrar direito os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? Então, o nosso corpo, nós temos 5 corpos, né? No yoga nós aprendemos que temos 5 corpos, tá? Sim. O corpo físico, depois tem o prânico, daí tem o mental, tem o... Bom, resumindo, quando a doença chega nesse corpo físico, os outros já tinham adoecido primeiro, né? Sim. O que eu pensava, como é que eu reagia, como é que, né? E aí eu não tinha peito para mudar a situação da minha vida. O que aconteceu? Eu perdi o peito, né? E aí eu tive que mudar a força, Sim. né? Então, para mim, foi uma grande transformação como pessoa, tá? Então, isso. A doença, a doença às vezes vem para trazer essa transformação, né? E a doença às vezes mostra esses caminhos para a gente, né? O diferencial é como a gente enfrenta isso, né? Como a gente passa pela doença, como a gente enfrenta isso, né? Eu acho que não posso falar que 100%, né? Mas que uma grande parte do resultado do tratamento vem disso, né? Dessa forma como você contou que você enfrentou. E como foi o tratamento que você passou? Por quais tratamentos você passou, Sandra? Você fez cirurgia, você já contou, depois você fez o quê? Quimioterapia? Fui para a cirurgia primeiro, tá? Depois eu fiz quimioterapia, né? E depois eu fiz radioterapia. Tá, fez os 3. Então, foi bem longo o tratamento, né? Não tinha na minha cidade, eu tinha aqui, inclusive a Bibi, a Cibiane, né? É a que me acompanhava, né? Ela foi, nossa, foi uma enfermeira e tanto, né? Então, ela estava ali. A Doroteia também passou muitos exercícios, porque a Doroteia já tinha um grupo de pacientes oncológicos lá em Bagé. Então, ela dava terapias, né, para pacientes. Então, ela aproveitou, daí passou para a Bibi, né, os exercícios que tinha que fazer. Então, durante todo o meu tratamento, foi muito estranho, porque a doença, o câncer veio para mim me despertar mesmo, sabe? Para mim mudar, para mim ser o que eu gostaria de ser. Porque a vida inteira eu fui o que os outros queriam que eu fosse, né? Então eu fazia as coisas para agradar os outros. E aí, de repente, eu precisava ser eu mesma, né? Olhar para dentro, porque eu só olhava para fora, né? Então, é isso. Eu vejo a doença hoje, qualquer doença, né, como um despertar, né, como um salto quântico. Tu tem que fazer aquilo que te faz feliz. Sim. Né? Porque tu viver muito tempo na tristeza e no sofrimento, isso gera doença. Né? Sim. Tu fica ali só maquinando, infeliz, tu não te sente realizada, sabe? E isso
tu adoece por causa disso, Sim, né? sim, uma Então, somatória de fatores, né? Principalmente então, emocionais, físicos, kármicos. E, e nesse processo do tratamento, Sandra, como é que foi assim a sua prática? Você faz, né? Legal isso você contar, a sua professora te passou então vamos falar assim, essa prática, esses asanas, esses movimentos para você fazer para essa questão do braço. E que mais? Você fazia o quê? Você fazia meditação, você fazia mantra, fazia... como é que era assim a totalidade da prática? Assim, conta um pouquinho mais pra gente, porque assim, o tratamento em si, eu perguntei se você, né, você fez quimioterapia e radioterapia, são tratamentos que têm efeitos colaterais, né? Que geralmente as pessoas se sentem muito mal, né? Tem nos dias que fazem o tratamento, então tem essa questão de adaptação, né? Que é muito difícil, né? Lidar com esses efeitos colaterais. Então, como é que era essa prática? Se você conseguia fazer a prática junto com o tratamento, como é que era? bom, é assim, eu sentia, quando a gente faz uma cirurgia, né? Então, tu fica até, parece que aquela parte tu nem sente aquela região, né? Uhum. Então, eu não podia estar fazendo práticas, né? Como de asana, né? Porque o yoga não é só isso, né? Não é só Sim. fazer posturas mirabolantes, não. Então, o que que eu fazia? Eu fazia ela primeiro exercício com a bolinha, né? Que ela mandava fazer várias vezes. Eu nem conseguia segurar aquela bolinha. Eu tinha que estar com a outra mão ajudando, né? Fazendo movimentos, né? Subindo na parede, né? Fazendo movimentos como se fosse para poder, né? Porque eu não conseguia, não sentia realmente o braço, O braço. tá? Então, era assim, era coisas muito simples. É, fazia muito mantra, muito japa, tá? Uhum. Então, eu mantrava muito. Eu fazia muito relaxamento com visualizações, né? Então, por exemplo, eu estava lá na sala recebendo a quimioterapia, o que que acontecia? Eu estava visualizando que ali, aquele remédio, aquele medicamento, estava me curando, né? O que eu via nas mulheres que estavam ali fazendo também, elas diziam, meu Deus, esse veneno vai... Claro, se é veneno, vai Uhum. matar. Eu não via como veneno. Eu visualizava e eu dizia para elas, mas, né, algumas não tinha é, é, essa força de vontade de pensar e tentar mudar, né? Uhum. Então, eu fazia visualizações, né? Eu meditava, né? Me visualizava sempre curada, sempre cheia de energia, tá? Então, e os relaxamentos, Yoga Nidra, né? Porque o Yoga Uhum. Nidra vai também mudando, né? Além de relaxar o teu corpo, tá? Então, e eu tenho muita fé, né? Então, eu orava muito. Tá? Então, a meditação era esse momento, né, que eu tinha de entrar para dentro, de eu descobrir, né, aquele Deus que está ali dentro mesmo, né? Uhum. A minha essência. Então, Sim. foi aí que eu comecei a olhar realmente para dentro. Eu brinco assim, ó, que fazer yoga na escola de yoga é muito fácil, né? A gente vai lá, pega o tapetinho, estende o tapetinho, né? Faz Surya Namaskar, canta Om, enfim, né? Fica de cabeça para baixo, né? Às vezes a gente acha difícil, né? Tem um grau de dificuldade. Mas, na verdade, né, o desafio da prática é quando a gente passa por essas situações, né? Essas situações que são difíceis, que são desafiadoras, né? Que a gente está falando aqui de uma maneira leve, né? Que você passou por isso, mas no dia a dia ali, né? De enfrentar a doença, de enfrentar o tratamento, tem as questões que são difíceis, né? As nossas questões internas, então não é fácil, né? Mas eu acho que assim a gente tudo é como a gente olha para a situação, né? Para a doença, para o remédio, né? Que você falou isso que é legal, né? Não, se eu preciso desse remédio, então esse remédio é o que vai me curar, né? Vou imaginar ele levando, né? Energizando as minhas células, né? Tudo muda, né? O foco.
né, da doença, muda o foco do tratamento, né, do veneno, né? A gente transmuta essa energia. E aí, Sandra, depois que você finalizou o tratamento, gradativamente você foi retornando com a sua prática, com as suas questões. Como é que foi isso depois que você finalizou o tratamento? Essa questão do Aí, braço, né, que você contou isso, dessa é, retomada dos movimentos. isso, porque assim, ó, algumas posturas eu fazia. Por exemplo, eu sempre brinco com meus alunos, eu não tenho uma prática que eu não dê a postura do guerreiro. Então, eu fazia muito, tá? Então, Uhum. a postura que mais me, sabe, que eu ficava, eu não podia nem mexer o braço, ficava, né, mas eu ali, né, sou uma guerreira, eu jamais vou desistir dessa batalha, né, tudo que eu quero eu consigo, e eu fui me fortalecendo. Fiz muita postura de equilíbrio também, tá? Porque a gente vai ficando com o braço, sabe? Porque ou tu fica mais Uhum. elevado, tu fica cuidando, né, para não machucar, e aí tu vai perdendo o teu eixo, Sim. tá? Muita postura de equilíbrio também. E as posturas de torção são muito importantes também, porque elas ajudam a limpar o nosso corpo, né? Então, fazia bastante postura de torção. Então, era tudo muito simples, né? Não era nada Uhum. mirabolante, tá? Porque eu não queria sentir dor, porque eu já tinha dor, né? Sim. Então, as posturas de flexão também são muito importantes, as de reflexão. Então, eu usava coisa simples, mas eu fazia 2, 3 vezes por dia, tá? Olha, bastante, né? Bastante. Porque não era muito tempo, era pouquinho, entende? Uhum. O que mais ficava Sim, mesmo era na postura Virabhadrasana, né? do A postura guerreiro. do guerreiro, né? Então, mas as coisas mais simples são as mais eficientes, né? A gente quer as coisas assim mirabolantes, aquela coisa que vai tem mágica, que vai ser difícil. Não, né? Na verdade, o simples é o que é efetivo, né? Essa prática simples, né? Vamos focar nessa área, então, que você precisa, e é isso que a gente vê que dá resultado. E o resultado, o que que é? Ó, muito importante, acho que essa chave que você falou, né? É a regularidade, não é? Ah, Perseverança. Ó, você falou que você fazia 2, 3 vezes todo dia. É isso, ah, não é? Então, assim, né? É isso que vai trazer o resultado lá no final, né? Essa tá. questão que vai trazer. E sabe o que eu fiquei pensando, Sandra? Então, assim, quando eu li o seu artigo, né, o seu trabalho, e até o tema que a gente colocou assim, ó, esse nome, né? Yoga é um caminho para a cura. Eu falei, nossa, às vezes é até pretencioso a gente falar isso, né? Assim, nossa, o yoga é um caminho para cura, porque e se não tiver cura? E uma doença que não tem cura, né? As doenças crônicas, vamos dizer assim, de uma maneira geral, ou um câncer, né? Que às vezes é muito agressivo e que a gente não, muito rápido, né? Que a gente não consegue lidar com isso. Mas eu fiquei pensando assim, né? De trazer hoje assim, que essa cura, ela não é só física, né? Você falou, essa cura, ela é espiritual, ela é mental, né? E que às vezes, até assim, a gente teve várias lives semana passada, acho que você acompanhou algumas, e a Bhagavati que falou de Ayurveda, falou até dessa questão assim da morte, né? Da gente se preparar para a morte, de ter uma morte consciente, uma morte feliz, né? Sem esse apego, né? Sem tristeza, sem nada disso. Então, de como a prática e como a filosofia do yoga ajuda a gente nisso também, né? Essa questão de entender que o corpo é só o corpo, né? Que tem toda uma questão kármica lidando com tudo aquilo que a gente está passando por esse momento, né? Do que vem. Até hoje cedo a gente conversou, né? Hoje eu abri um livro de Swami Shivananda de manhã e veio aquela mensagem linda, né? Que tudo que a gente está passando é que a gente realmente deveria passar. Acho que fechou assim, né, para falar desse assunto do câncer. E aí, assim, esse nome, né? Por que você sentiu, por que você escolheu esse nome para o seu trabalho, né? De Yoga, um caminho para a cura. Você quis pegar essa questão mais profunda mesmo? Porque, assim, às vezes a gente falar para uma pessoa que está com uma doença, vamos falar assim, incurável,
né? Mas nesse sentido, assim, que foi desacreditado pelos médicos, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui, não é? Ou com parente, enfim, a gente às vezes pode ter que enfrentar essas situações. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, vou puxar isso com a Sandra hoje, né? Como é que a gente encara essa cura quando a gente tem, né? A gente conhece pessoas que estão passando, que passaram por isso, né? Como é que você vê essa questão da cura? Então, é um caminho para a cura, né? Uhum, Então, é um caminho que me leva para dentro, entende? Então, eu tenho que me curar primeiro, eu tenho que curar minha mente, né? Tenho que curar, me observar, né? Para chegar, né? No Ananda, né? Na uhum, bem-aventurança, para que eu consiga chegar na minha verdadeira essência, né? E se eu consigo isso, pronto, eu estou pronta para a morte, não sim, é? Porque eu uhum, preciso, não é esse corpo físico que eu tenho que curar, eu tenho que curar todas essas sim, camadas internas, sim, né? Então, eu durante o meu processo de doença, foi incrível porque eu tive muito contentamento. Eu estava sempre, eu que dava força para minha família, né? Eu brincava, eu tinha vontade de rir, eu contava piada. Então foi um momento muito diferente para mim também, né? Que eu não sei da onde surgiu tanta força. tanta E coisa. é isso que cura as pessoas, é comprovado. É quando tu Uhum, encontra essa tua força interior. Tu pode estar, porque foram feitas pesquisas de pessoas que estavam no leito da morte, e daí, de repente, elas conseguiram receber um perdão, ou elas perdoaram alguém, ou se perdoaram, entende? E aí, elas criaram esta força, né? sim. E sobreviveram mesmo estando desacreditado, né, que os médicos já têm dado, né, que aquela pessoa não sobreviveria. Então, a fé é fundamental, acreditar, né? Então, é, é isso. Eu me fortaleci bastante antes quando eu soube que eu ia ter que fazer quimioterapia. Eu procurei nutricionista, eu me alimentei bem. Então, eu não tive a maioria dos por exemplo, vômitos, diarreia, essas coisas, eu tive um pouco, Uhum, das né? reações, né, adversas que geralmente as Reações, pessoas têm. isso, né? Uhum, Então, eu não tive quase reações. Febre eu nunca tive durante todo o tratamento, tá? Então, é tu acreditar, não tem outra função. Então, tu tem que te perdoar, né? É um processo bem longo de perdão, né? Tu tem que perdoar o outro, né? uhum. Tem que trabalhar a aceitação, né? Porque as mulheres, a mama é algo que, quando tira a mama, é algo que as mulheres não aceitam. Porque mexe com a nossa feminilidade, né, com o nosso feminino, É, né, é muito, é. muito complexo Então, mesmo, né, pra gente, essa aceitação, né, isso é muito importante. então, isso, né? Daí o que tive que trabalhar o quê? O ego, entende? Então, com Uhum, tudo isso, eu fui, porque eu era uma mulher muito vaidosa, né? Não vou dizer que ainda não sou um pouquinho, mas não é? Hoje eu ando de qualquer jeito e tal, né? Hoje eu me arrumei um pouquinho porque estava aqui, né? Mas assim, ó, daí eu decidi que eu não ia mais pintar o meu cabelo, eu tinha um cabelão comprido antes, né? E então é aquela entrega, né? Tá? O que foi mais difícil para mim foi me sentir abandonada pelo companheiro, né? E o que eu faria? Porque eu estava com 48 anos, se eu não ia ter movimento no braço, o que eu ia fazer se a minha vida era o yoga, né? Como é que eu não ia uhum, poder montar aula de yoga?
né? Novamente, aquela minha prof lá de Bagé, a Doroteia, me disse, mas existia um mestre, que hoje, né, que ele teve câncer e ele dava aula sentado, Sim, não claro. fazia nada, não Uhum. é? Então, o professor de yoga não tem que fazer a prática, tem que saber, Exatamente. não é? Fazer com Sim. que a pessoa... Chega Então, até isso ela. é. Então, foi isso. Então, passei bastante necessidade, né? Financeira, até que eu vim para Jaraguá, porque eu estava, a Bibi estava morando aqui com o meu filho mais novo, e aí eu vim para cá, né? Para mudar, porque eu não queria mais ficar naquele ambiente, naquela cidade, né? E tal, Uhum. vendo aquela pessoa, né? Com outra. Então, Mudar de eu ambientes, né? Que aí você muda tá, tudo. Claro. depois eu me libertei, entendeu? Se depois, tá, tudo bem. Hoje, né, até agradeço, porque se não fosse isso também, talvez eu não tivesse saído daquela relação Sim. que já estava dentro, né? Uhum. Então, daí eu vim para Jaraguá, passei bastante necessidade, mas eu tinha aquela força de vontade, né? Encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram, e hoje eu nunca imaginei, né? Tenho a casa de yoga, né? Felizmente tem vários professores aqui trabalhando junto, então Que tu tem que lindo. acreditar, porque o meu sankalpa sempre era, né? Eu, né, vou ser feliz, eu vou achar o que eu vim fazer, né? Então, quando eu estava indo para a sala de cirurgia, isso não tem no meu TCC, eu acho. Ali naquele momento eu achei que eu ia morrer. O único momento que eu achei que eu ia morrer foi quando eu fui para a sala de cirurgia. E aí eu entrei cantando o tempo todo Triambacana, né? Hum. E o Swami Shivananda, para mim, sempre foi, né, o meu grande mestre, que já era o mestre da minha instrutora. Então, e aí eu fui, como ele foi um grande médico, eu bati um papo com ele. Que legal. Então, eu assim, naquele momento, eu pedi para que ele guiasse os médicos, né? E que se fosse a minha hora, que ele me ajudasse, porque eu estava na ignorância, eu não sabia o que fazer naquele momento, né? E que, se não, o que eu vim, se eu sobreviver, eu gostaria que ele, né, de vir alguma mensagem do que eu vim fazer nesse mundo. Ai, que E lindo. veio a mensagem, né, que foi mostrar o yoga para o maior número de pessoas. E acredito que é por isso que eu esteja em Jaraguá do Sul, porque aqui eu tive várias aberturas, né? Eu dou yoga no parque, tem domingos agora, não por causa da pandemia, mas 200 pessoas, né? Ah, eu vi Fazendo as yoga. fotos no Instagram. É muita gente, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou mostrando, então, estou fazendo o que Aham. eu vim fazer, né? Então, Sim. é isso. Que lindo. Eu acho que é bem assim, Sandra, que você falou assim, é curar a raiz do problema, né? Não é assim só curar, tratar o sintoma, né? O sintoma que apareceu ali, um tumor, um câncer, uma doença, né? Não, vamos tentar enxergar né, o que que precisa mudar, o que precisa perdoar, né? O que que tem que É, ser revisto em tudo isso. Eu vejo assim, ó, depois do meu processo, né, do tratamento do câncer, eu vejo que assim, a doença, ela é uma oportunidade da gente mudar e rever muitas coisas, não é? Então, se a gente consegue aproveitar essa oportunidade, oportunidades são oportunidades, né? De tudo na vida. Então, se a gente consegue aproveitar ela da melhor maneira possível, a gente consegue crescer, a gente consegue aprender, né? E essa oportunidade está vindo porque talvez lá atrás a gente não conseguiu aprender o que deveria ter aprendido, né? Em algum momento. E aí, se a gente consegue ver isso, né, como essa forma de mudança, com esse olhar, né, de transformação, a gente muda a vida, né? E falando nessa mudança,
Você fala também muito lá, assim, da alimentação, né? Que você mudou a sua alimentação, você falou, comentou, né? Que você procurou uma nutricionista, uma pessoa para te ajudar. O que mais você mudou no seu estilo de vida? Assim, você já contou, né? Dessa questão emocional, do perdão, da prática. Você acha que teve alguma outra mudança que te trouxe? É, o que eu fiz foi o seguinte: observar que antes eu sempre botava a responsabilidade numa outra pessoa. Ah, eu sou infeliz, não faço isso porque o marido, ou porque não sei o que, não sei o que. Então, quando eu descobri que eu sou a responsável pelas coisas boas e as coisas ruins, eu Uhum. parei de botar peso nos outros, entende? Então, aí eu comecei a me observar e comecei o quê? Viver o momento presente, porque não tem outra saída. Tu tem que viver o momento presente. Tu sabe que quando a gente passa pelo câncer, tu não é mais aquela pessoa que era antes. Tu Não, te ninguém passa transforma. ileso, para melhor ou para pior, mas você nunca vai sair igual, É, né? é. Então, eu acho que para pior ninguém sai, porque alguma coisa, aprendizado, tu ganhou, Sim, não sim. é? Então, pode ter problemas de ficar com mais cicatrizes, ou, né, ou talvez não sobreviver. Mas tu passou por aquilo, né, e isso te torna mais forte, né? Sim. Porque tu tem coragem depois, porque quem passou por, né, por aquele medo, aquela coisa, daquele momento, depois tudo é muito mais simples, né? Uhum. Então, o segredo é viver o momento presente, tá? Tu te entregar mais, né? É, fazer algo pelo outro. Então, voluntariado é uma coisa que eu acho bastante importante, né? Mostrar, né? Então, a gente dividir, como nós estamos fazendo, dividir, né? Olha, tu pode ter certeza que se tu quiser, tu vai te curar. Poxa, eu me curei, Uhum. uma mulher, né? De 48 anos, né? Hoje estou com 60 e pouquinhos, né? Então, poxa, se eu me curei, tu também pode te curar. Né? É isso que eu digo. Aqui eu tenho agora também não temos grupos, mas existe grupos de yoga para pacientes oncológicos, né? Aqui na casa mesmo nós temos Uhum. terapia. Então, tudo, né? Não é, nós estamos falando no câncer, mas isso é para tudo, É para tudo, né? sim. A gente está pegando esse gancho do câncer, mas na verdade qualquer doença, né? Vamos falar assim, qualquer coisa que a gente possa, que a gente pode linkar, né? Que a gente pode trazer isso. E aí você contou isso também lá, eu lembro que você fala que você começou a fazer vários trabalhos voluntários, né? No... Sim. aí na escola, então vocês têm grupos específicos de prática para, vamos falar, pacientes oncológicos ou que passaram pela doença, é isso? Sim, nós temos a primeira pessoa que me deu oportunidade em Jaraguá quando eu cheguei, né? Foi a Janete Marcato. Inclusive, ela está lançando um livro maravilhoso. Depois eu vou te passar o link para. Tá, Então, eu a quero. Janete tem uma escola de yoga, né? Uhum, E aí eu fui lá, né? E ela também é formada em Ayurveda, ela também me deu muitas dicas de Ayurveda, tá? uhum, Então, aí eu comecei a dar aula lá e ela, né, montou um grupo para pacientes oncológicos, com terapia, ela fazia, como é que eu vou te dizer? É yoga terapia, né? uhum. Então, dava diretamente para o pessoal da rede aqui na nossa casa. Tá? E daí depois, agora, né, por último, os pacientes estavam vindo, mas algumas já faziam em grupos, né? Mas um trabalho era voluntário mesmo, mistura, né, Uhum. com pessoas. E uma coisa, Giovanni, que eu falei na prática, né, eu fiz muito pranayama, tá? Então, Brahmani Pranayama, fiz bastante, né? A respiração da abelha, a Uhum. respiração abdominal, essa era fundamental, é que eu, né?
inspirar num tempo, expirar no dobro. Também, que mais? Então, os pranayamas foram muito importantes, tá? Porque, então, eu digo assim, ó, a Janete está ali, ó, yoga integrativa, yoga terapia integrativa. Ah, é ela. Tá? Que Então, eu legal. tenho muita gratidão por a Janete, porque me ajudou bastante. Então, aí, os pranayamas, né, eles fazem com que tu coloque, que o prana fique só dentro de ti. Porque a Sim. doença vem porque o prana está tudo fora. Então, tu Uhum. tem que, né, saber administrar esse prana dentro de ti. Então, tu precisa de um professor de yoga especializado, né? Para ajudar. Então, porque na internet tem muita coisa, mas o ideal para tudo isso é ter, né? Buscar uma escola de yoga, Uma né? orientação, né? Sim. Durante o tratamento, Giovanni, não fazer invertida, tá? Durante a quimioterapia, tá? Porque os medicamentos, né, por exemplo, câncer de mama, então aquele medicamento ele está todo indo, né? Para Então, esse no local. momento que tu faz a invertida, vai misturar, né, o prana com a pana e vai ficar aquela, né? Uhum. Toda aquela misturar muito então deixa ele, tá? Então ficar uns 3 meses após o término da quimio, né? Sem fazer invertida, tá? A invertida é maravilhosa, mas nesse momento, Não, nesse momento não. a prática tem que ser muito suave mesmo. A prática bem. Eu acho o pranayama excelente, porque o pranayama, assim, ele cura qualquer coisa, ou equilibra, né? O pranayama é fantástico. A gente tem o caso de um professor aqui de Franca, que ele teve um acidente muito grave de um salto de paraquedas e ele ficou com, enfim, estragou a coluna e ele ganhou um livro de yoga de uma pessoa, porque ele estava muito debilitado, enfim, em casa, e ele começou a praticar só pranayama, porque ele não conseguia fazer asanas, ele não podia fazer asanas, a coluna dele estava totalmente debilitada. E através do pranayama, mas assim, ele começou a aprofundar a prática, aprofundar, e fazia horas e horas de pranayama e ele conseguiu se curar com o pranayama. Então ele começou com o pranayama, foi melhorando, foi elevando prana, né? Foi circulando, foi desbloqueando, começou a fazer um asana, outro, uma postura, isso aqui se curou, assim, perfeito hoje. Então, assim, tem muitas histórias, né, de pessoas que a gente conhece. Eu acho muito legal, Sandra, assim, o exemplo, né? Tudo é o exemplo, né? Eu acho que assim, as pessoas que inspiram, então, essa história que você está contando, né, sua, para as pessoas que, enfim, que estão passando por isso, que conhecem alguém, né, são muito inspiradoras, porque ajudam a gente a acreditar, a ver que pode, né, que é real, que não é, eu ouvi falar num livro de uma pessoa, né, li um livro que a pessoa fez, não, gente, pode, né, é real, é palpável, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo tratamento, quando eu tive diagnóstico também do câncer de tireoide, eu tinha duas pessoas próximas, assim, uma senhora e um senhor, na verdade, assim, os dois já eram idosos, que estavam fazendo tratamento, e que eles, assim, super ativos, faziam tudo, muita fé, como você está falando, né? Acreditavam, assim, a fé, né, dentro daqui, cada um tem uma fé diferente, mas cada um na sua fé não se conhece, tá? São pessoas diferentes, mas assim, para mim foram grandes exemplos, sabe? Grandes inspirações, né? De como lidar com a doença, de falar sobre a doença, isso eu acho muito importante, sabe? Dar voz para isso, porque senão a gente fica guardando, né? Não pode falar, porque assim, você fala a palavra câncer, as pessoas já se assustam, né? É um tabu, assim, você falar câncer, nossa, ou a pessoa já tá Vai com morrer, vai dó, morrer. vai morrer, já é de, coitado, já foi, né? Assim, já tá com o pé na cova. Então, assim, de quebrar esse mito também, né? De que essa coisa, esse estigma que a gente tem, né, na sociedade, de que é tudo. Porque a gente só olha para a parte negativa, né? A gente esquece dessas pessoas que fizeram tratamento. Quantas e quantas e quantas pessoas fizeram tratamento, né? E se curaram, e estão bem, e estão aqui, né? Então, assim, para mim, essas duas pessoas foram muito importantes. O Silvio e uma outra senhora que é a Finha,
a gente chama ela de Fia, ela chama Maria Aparecida, que me ajudaram muito, sabe? Falaram, assim, a gente compartilhou, conversou muito nesse momento meu. E aí eu falei, gente, a gente precisa de pessoas assim, né? De falar sobre isso com pessoas que têm esse olhar, né? E esses dois que eu tô falando não tem nada a ver com yoga, não sabe de yoga, não, mas assim, façam yogas de outras vídeos, né? Já vem pronto. E assim, super tranquilos. Não, eu vou lá, igual você fala, eu fui lá, fiz quimioterapia, fui para casa, fui fazer crochê, fui fazer minhas coisas, assim, nessa paz, mas não, tá tudo certo. Se Deus mandou isso para mim, é porque eu tenho que passar por isso, né? E vamos passar com fé. Então, assim, né, maravilhoso essa coisa, né? Essa fé e essa força, né, que algumas pessoas desenvolvem. Então, eu acho que a gente tem que levar, a missão é essa mesmo, né, como você disse, né, de levar isso para outras pessoas, né, a pessoa que está ali junto com você fazendo o tratamento, como é que a gente enxerga isso, né, de mudar essa visão. Uma coisa que eu senti muito, Sandra, não sei se para você, assim, porque já faz um tempo que você passou pelo tratamento, por tudo, é assim, ó, existem protocolos, né, de tratamentos, então, que são maravilhosos e que existem aí para salvar vidas, né? Mas, no geral, os médicos, enfim, dos hospitais, enfim, eles não... Eu não sei grandes hospitais, tá? Porque eu, assim, não tô ligada a isso. Mas, assim, às vezes essas práticas como yoga, como algumas coisas, não são indicadas, sabe? Por exemplo, hoje a gente sabe muito da mudança alimentar, né? Dos padrões da alimentação, que podem ajudar muito também, né? Nesse, como você contou, né? No processo do tratamento, quanto depois na remissão da doença. E isso não é muito falado, é como se fosse assim, uma coisa à parte, né? Hoje, assim, eu vejo muito da medicina integrativa que fala sobre isso, mas para mim, pelo menos, assim, eu só fui descobrir essas coisas, vamos dizer assim, quando eu fui procurando, sabe? Eu questionava muito o médico, mas eu não posso fazer nada, não tem eu não tenho que mudar minha alimentação, eu posso comer, sabe? Essa coisa assim, eu questiono, não, ó, alimentação saudável, você tem que ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, uma vida saudável, né? Evitar não beber, não fumar, isso é o básico, vamos dizer assim, que é para todo mundo, né? Mas aquilo para mim era pouco. Eu falava, gente, mas não é possível, né? É um processo tão profundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem que ter uma mudança maior, mais profunda nisso aí. E aí eu comecei a pesquisar um pouco, assim, sobre... E caí nessa coisa da medicina integrativa. E aí eu fui num médico, foi até uma consulta online, porque não, devido à distância, tudo. E aí ele falou exatamente isso, sabe? Ele, assim, nem sabia que eu era de yoga, mas começamos a falar da meditação, da alimentação, da prática de atividade física que eu tinha que fazer uma terapia, se eu achasse que era necessário, né? Se eu me sentia que eu precisava de uma ajuda psicológica nesse momento, sabe? Aí, tipo assim, um outro olhar. Me pediu um monte de exames, de vitaminas, de coisas, sabe? Que os outros médicos não tinham olhado para essa parte, que eu acho que casa com o yoga, né? Com essa questão de como que a gente faz. Então, assim, o yoga entra nisso, né? Nesse tratamento complementar, né? Do câncer, mas de qualquer outra doença, né? Exatamente o que a gente já falou. De tudo, né? Como é que foi isso para você, assim? Então, eu procurei, né? Fiquei com medo também de entrar em depressão quando eu cheguei em Jaraguá. Eu procurei ajuda, né? Procurei fisioterapia com a psicóloga também, foi maravilhosa, né? A doutora Marisa. Então, eu busquei, né? Não é porque eu sou professor de yoga, naquele momento eu era uma paciente, né? E era bem paciente, tá? Porque eu fazia tudo que o médico mandava porque eu queria me curar, tá? Então, a gente falando assim parece fácil, não é, né? Então, sentia dor, as nossas articulações, elas ficam por muito tempo ainda, né? Olha, às vezes anos, fica doendo, então tem que fazer muita soltura articular, né? Então, eu fui buscando, porque até para procurar, para me fazer material, para me fazer esse meu trabalho, né? Não tem, não tem material de yoga sobre câncer, não tem, sabe? É tudo muito difícil. Então,
né? Mas aí eu busquei, né, livros sobre alimentação, sobre, né, médicos que falam sobre, né, sobre o câncer. Então, até depois eu posso passar alguns livros, né, se alguém quiser, tá? O nomezinho. E, é a gente que tem que buscar. A gente que tem que buscar, exatamente. Não é assim, não vem para você, o que eu queria dizer é isso, sabe? Não vem falar para você, ó, procura uma prática assim, faz isso, faz aquilo, né? Talvez um hospital, eu sei que, tipo assim, acho que o Albert Einstein tem uma área de terapia integrativa, que aí eles, né, indicam, levam os pacientes para lá, indicam, mas assim, totalmente elitizado, né? Quantas pessoas do Brasil têm acesso a esse hospital, né? Vamos falar, os hospitais que atendem milhares de pessoas, né? Isso não é uma crítica, né? É uma questão da gente falar assim, eu demorei, sabe, para ter esse olhar. Porque o tratamento foi tão, para mim, assim, do que o tratamento de tireoide, ele traz uma confusão mental tão grande que eu demorei para procurar isso, sabe? Quando eu consegui voltar para o centro, que aí eu falei, não, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Preciso de mais, né? Aí eu fui atrás. Então, assim, isso deveria ser mais aberto, né? Isso deveria ser para todos, assim, né? Porque a confusão mental, ela, do medicamento, né? Eu acho que todo paciente tem, pelo momento, né? A memória fica mais fraca, né? Então, Sim. isso faz parte. Mas eu quero dizer para quem está, de repente, iniciando um tratamento, tá? Tem muitas... A gente fica com a memória, né? Esquece de algumas coisas. A gente tem dores, né? As mulheres ficam, às vezes, baixam, sem libido, tá? Mas eu digo para vocês que tudo isso passa, tá? Então, tenha fé, aguenta firme, tá? Porque tu estás como se tu estivesse te purificando, te fortalecendo, e isso vai passar, tá? E então, depois, né, com o tempo, a memória volta de novo, né? Às vezes a gente fica mais gordinha, porque o câncer de mama, as mulheres ficam um pouco mais roxinhas, assim, né? Tá? Mas aí vai depender, né? Eu quero ficar mais magra, então eu vou parar de comer um pouquinho, sou perigosa, tá? Sou rápida, sou bem capinha. Então, vou fazer, né? Então, fazer atividade física, caminhar, né? Então, tem muita coisa. Faz o que te dá prazer, o que te dá alegria. Sim, isso mesmo. Buscar as coisas que nos trazem prazer, né? Alegria, satisfação, né? Tudo aquilo que a gente possa ficar feliz, né? A gente tem que ser feliz, né? Tem que passar pelo tratamento. Não é que vai ser fácil, né? Mas não precisa ser sofrido, né? Não precisa ser triste, ser sofrido. Sandra, a gente está chegando, ó, a gente está chegando no final, faltam 5 minutinhos só. Então, assim, desculpa, te cortei, mas aí você continua. Mas, assim, só para a gente fechar, o que que você queria deixar de mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir essa live depois, que estão passando por esse processo, ou que conhecem alguém que estão nesse momento? Então, eu vou dizer o seguinte: depois da cirurgia, depois da quimioterapia, depois tem os exames de rotina. Então, não fica botando minhoca na cabeça, pensando, ai, será que voltou? Será que eu tô... Entende? Sempre pensa positivo, tá? Porque 13 anos, né, que eu passei, que eu fiz a cirurgia e tudo. Até hoje, às vezes eu sinto uma dorzinha, vem uma minhoquinha ali e diz, ai, 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 né? Eu digo, não, para um pouquinho, não é, né? Vamos lá, vamos ver o que é. Mas eu estou sempre com plena atenção. Doeu um dedão do pé, eu vou lá ver o que é. Entende? Então, eu tenho que ter essa consciência, mas sempre pensando positivo, não, tantas coisas. Podia ser uma unha encravada, então, né? Sim, Tá? resolveu, né? Então, eu tenho que ter essa consciência. Tá? Então, pensar que tudo passa, que tu vai trabalhar, né? Vai perdoar, vai abraçar
abraçar, vai beijar, né? Te dá uma oportunidade de ser feliz. Tá? Se o outro não aceita o teu perdão, tudo bem, tu tem que te sentir bem, né? Livre, tá? Então, a liberdade e o contentamento são fundamentais. Tá? Então, manter o seu contentamento, alegria e aumentar, fazer tudo que aumente seu sistema imunológico. Existem muitas práticas de yoga, aliás, todas elas, né? Que para aumentar o sistema imunológico. Tá? Então, a pessoa feliz não adoece. É verdade. Você pode ver quem é que adoece, quem está infeliz. Né? Então, pensa, o que te faz feliz? Né? Faz feliz. Às vezes a gente não está tão distante da gente mesmo que a gente nem lembra o que faz feliz. É verdade. Tá? Então, uma pergunta que eu deixo, que é o que te faz feliz? Tá? Então, o yoga, ele nos faz ter fazer um exame mais profundo, né? Do que eu quero, o que eu gosto, e o que eu vim fazer? Quem sou eu? Isso aí, qualquer... Alguma coisa eu vim para esse mundo, né? Então, se eu tive a doença, porque eu estava me distanciando disso que eu vim fazer. E aí a doença veio para me trazer, para botar no meu rumo de novo. Tá? Exatamente então, isso, também vejo dessa forma. Sandra, muito obrigado. Então, assim, vou deixar depois o contato de Yoga Hall, as pessoas já têm aqui, talvez o seu. Se você quiser puder indicar os livros, depois a gente publica aqui na nossa página também. Se alguém tiver alguma questão, um comentário, alguma coisa queira fazer, é só mandar no nosso direct aí, que a gente encaminha para a Sandra também, ou respondendo se estiver no nosso alcance. E deixar, né, muito prana para todos, né, nesse momento que a gente está aí de pandemia, né, que estamos todos afastados, né, mas conectados, né, de alguma forma. A energia não tem essa barreira, né, do tempo e do espaço, né, o amor, o prana. E ficar isso que você falou, né, o que nos faz feliz, né, e de sempre procurar técnicas para elevar o nosso estado mental. Né? Acho que isso é fundamental também, levar o nosso prana, elevar a nossa vibração, né? A nossa positividade, tudo isso somado vai trazer a nossa saúde, né? Vai ajudar o nosso estado geral de qualidade de vida. Porque eu estando bem, quem está na minha volta vai estar bem. Também vai estar bem. Então, vamos escutar menos tragédias, menos, né? Vamos escutar músicas, né? Mantras, ou música clássica, coisa que nos eleve. Sim. Né? Vamos manter a nossa casa organizada, limpa, né? Cheirosa. Isso, né? Isso mesmo, então, cuidar, né? A energia da volta, né? Isso. Dividir o amor, é isso. Dividir o amor, exatamente. Vamos finalizar, então, entoando o Traiambacam por 3 vezes. O mantra de cura, né, de proteção, tão importante, né? Você faz pra gente, por favor? Vamos lá que tu comece, tá? Então vai. Pode, tá bom? Om Traiambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mukshyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mukshyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mukshyamamritat Om Shanti 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 Om Paz 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 Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai Om Bolo Shri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Gratidão ao Swami Shivananda, né, que nos une também, né, que está unindo os corações aí de todos. Muito obrigada, gratidão. Um beijo a todos. Boa semana. Um beijo.